O glaucoma é uma doença crônica, que vai requerer um tratamento para o resto da vida. E a partir disso, a gente precisa entender quais são as modalidades de tratamento. Se você começou agora por esse vídeo, eu tenho um vídeo só sobre glaucoma aqui no canal. Dá uma olhadinha para você se inteirar primeiro sobre o que se trata a doença e depois entender um pouco mais sobre os tratamentos. Mais um breve resumo aqui. Trata-se de uma doença que está relacionada a alguns fatores, entre eles o aumento da pressão intraocular. Então, a pressão de dentro do olho, aumentada de forma persistente ao longo de muitos anos, pode levar ao dano do nervo óptico e das fibras nervosas que revestem o nosso olho por dentro e levar a uma perda de visão permanente, irreversível. Por isso é uma doença tão séria, porque além desse caráter irreversível, da sequela visual, é uma doença que não dá sintomas, é uma doença silenciosa, e a gente só vai conseguir diagnosticá-la através de uma consulta oftalmológica. Então, o tratamento convencional do glaucoma consiste em aumentar o escoamento do líquido que circula dentro do nosso olho, chamado humor aquoso, para que assim a gente tenha uma diminuição da pressão intraocular. Normalmente, esse tratamento se dá através de medicações que são administradas como colírios. A modalidade cirúrgica de tratamento do glaucoma, ela é indicada em alguns casos muito pontuais e específicos. Mas é muito importante entender uma coisa: a cirurgia de glaucoma não reverte o dano já ocorrido no olho. Então, a perda visual que já aconteceu, a cirurgia não tem o potencial de restaurar, porque o dano em nervo óptico, em fibras nervosas, infelizmente a gente não consegue recuperar. O tratamento cirúrgico, ele visa, portanto, evitar a progressão da doença e tem um caráter mais profilático do que corretivo. Não tem nenhuma intenção de corrigir ou de resgatar alguma perda que já existe. Quando bem indicada a cirurgia, ela permite melhorar a qualidade de vida do paciente, não só pela manutenção da visão, como pelo fato de reduzir aí a necessidade de uso de colírios, né? Então, nesse sentido, ela pode trazer esse certo conforto, mas não é por aí que a gente indica a cirurgia ou não. Então, para que seja indicada a cirurgia, uma série de fatores devem ser considerados pelo médico oftalmologista. Entre eles, o tipo de glaucoma, se trata de um ângulo aberto ou um ângulo fechado, o estágio de acometimento da doença, se trata de uma doença mais precoce, detectada no início, ou se já é uma doença mais tardia, com danos já mais avançados, e inclusive a resposta à medicação. Nem todos os pacientes vão reagir da mesma forma à medicação que a gente aplica através dos colírios. Então, uma baixa resposta às classes medicamentosas que a gente tem pode ser uma indicação de tratamento cirúrgico. E os avanços nesses últimos anos aí na área de glaucoma foram muitos, né? Hoje em dia a gente tem algumas modalidades cirúrgicas disponíveis. A gente pode, através da cirurgia, implantar tubos de drenagem de diferentes modelos, né? E que tem diferentes mecanismos de ação e momentos de implantar distintos, né? Alguns são mais indicados no início da doença, outros para doenças muito mais tardias. Então, a gente precisa entender do que se trata antes de optar por um tratamento ou outro. Uma das cirurgias mais clássicas que se fala aí quando se pensa em tratamento cirúrgico do glaucoma é aquela onde a gente faz uma fístula dentro do olho para aumentar a drenagem do humor aquoso, esse líquido que eu mencionei anteriormente, e assim tornar mais eficiente esse processo, diminuindo a pressão intraocular. Então, a mensagem final que eu quero deixar, pessoal, é que cada tratamento deve ser individualizado. O médico oftalmologista que acompanha o caso de um glaucoma, que é uma doença crônica, que é uma doença que requer o acompanhamento, vai ter mais instrumentos para indicar o melhor tratamento e em que momento deve ser instituído. Eu fico aqui à disposição, deixe suas dúvidas nos comentários e até o próximo vídeo. Obrigada!